Nacional de Justiça, juntamente com a Casa de Justiça e Cidadania, que faz parte do núcleo. E juntamente com todos esses advogados e advogadas, psicólogos, assistentes sociais, servidores em geral, nosso querido Jussier Campos, que é o dono do pedaço, né? Nós ficamos muito felizes e estamos numa situação dramática que vivemos, mas a gente está sempre pensando no próximo. E eu não posso pensar, e tenho certeza que o nosso perfil de todos nós que estamos hoje aqui é um perfil do terceiro, do quarto, ou seja, um perfil plural. Nós vamos falar sobre o divórcio consensual, naturalmente é o melhor de todos, né? Quando as pessoas têm juízo, né? Porque nós que trabalhamos na área de família, a gente vê que até um garfo já foi para uma briga para eu decidir. Então, é uma coisa... a senhora está exagerando. Não, não estou exagerando nada. É exatamente isso que nós vimos. E qual é a função do advogado fantástico? É exatamente arrefecer os ânimos, fazer com que as pessoas realmente tenham juízo e façam um acordo. Então, eu vou apresentar aqui os nossos palestrantes, todos têm 20 minutos para poder dar espaço para outras pessoas, se quiserem se manifestar, com brevidade, no máximo 5 minutos, porque na hora que chega 6 horas, encerra a sala e a gente fica a ver navios. Então, vamos ver aí a doutora Fátima. Aliás, eu digo, doutor André e doutora Fátima, que eu tenho 100 quilos o currículo de vocês dois. Então, eu fiz o quê? Trouxe algumas coisas, né? Algumas coisas que são pontuais na área que estamos aqui a trabalhar. Então, doutora Fátima, inicialmente, é juíza da 9ª Vara de Família e Sucessões, é mestre em Direito Constitucional pelo UFRN, juíza representante do TJ no Conselho Estadual da Mulher, coordenadora estadual da COPEGAN, que é esse que o CNJ está catucando a gente, para que a gente faça bastante coisa, membro do Comitê de Valorização Feminina, porque ela faz parte desse comitê, cujo comitê vai fazer aquela live grandiosa que a gente vai fazer, escritora, né? Tem um livro maravilhoso, está em vias do outro, casada com Soares, meu querido Sossô, 3 filhos maravilhosos, e ainda é coisa, gente, isso aqui só tem um pouquinho. Esse currículo de doutora Fátima diz exatamente desses anos que ela esqueceu de colocarem aqui, mas nós, quando o CNJ determinou que fizéssemos esse olhar social, a gente já estava fazendo há 1000 anos atrás. Doutora Fátima em Mossoró, lá Helena Rocha, com os Novos Caminhos, acho que é Novos Caminhos, e é nós lá por onde a gente andou. Então, quando chegou essa determinação, nós já estávamos. Isso é o mais importante dizer. E doutor André, Vossa Excelência, eu acho assim um advogado mesmo, aquele homem que a gente vai no escritório e entrega, porque nós entregamos a nossa vida a esse profissional. E ele, naturalmente, com toda elegância, informa, orienta qual é a melhor forma de agir nesses casos. Então, eu acho o senhor realmente um protótipo do belo advogado, belo por fora e por dentro também. Então, é advogado especialista em Direito Civil, professor de Direito de Família e Sucessões em graduação e pós-graduação na Estácio, na UNE, na ESA, diretor Nordeste de Interiorização do IBDFAN Nacional, vice-presidente do IBDFAN-RN, membro da Comissão de Família e Sucessões do Conselho Federal da OAB, membro da International Association of Family Law. E, em suma, é aquele que está lá na Casa de Justiça e Cidadania, atendendo aquelas mulheres humildes e desleixando, fazendo com que as pessoas saibam o grande profissional que Vossa Excelência é. Então, eu dou a palavra inicialmente à doutora Fátima. Por favor, conte o tempo, 20 minutos. Pois não.
Boa tarde, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que é uma honra, desembargadora, estar aqui, tendo a senhora como mediadora e também o doutor André e mais toda essa plateia, né, excelente de mulheres aí, já deu para visualizar, e toda a equipe que trabalha na Justiça e Cidadania. E como juíza, né, da vara de família e sucessões, o nosso dia a dia realmente é feito por processos que retratam a destruição familiar. Então, é um momento doloroso, sofrido, né, e que tem que, muitas vezes, ele não é tratado com racionalidade, até porque todos os envolvidos nesse momento tem problemas, traumas e repercute não só para o casal, como também para todos os membros da família, amigos, parentes, todos sentem, né, nesse momento tão doloroso e sofrido. E é uma missão muito importante e quase impossível, né, de se chegar a um consenso quando se está diante dessa relação destruída. Mas a justiça oferece, né, as leis brasileiras, elas nos dão essa oportunidade de que o casal possa, através do divórcio consensual, minimizar, né, e realizar de uma forma célere e mais econômica. Então, é vantajoso? É. Primeiro, porque as partes elas decidem por si próprio todas as questões que envolvem o divórcio, no caso, né, a divisão patrimonial, são problemas que envolvem também a guarda dos filhos, os valores a serem estipulados no caso de pensão alimentícia, se for o caso. E até hoje também a gente trata com relação a quem vai ficar com o animal de estimação da família. Então, tudo isso são questões que são tratadas na relação, né, do divórcio também litigioso, porém o divórcio litigioso ele toma mais tempo, não há consenso, as partes, a animosidade é patente, e aí fica entregue à justiça essas decisões e essas questões relacionadas ao divórcio. Acontece que quando o casal termina brigado, manter um diálogo entre si torna-se difícil. Nós, da Justiça, temos equipes, né, multidisciplinares que, inclusive, tratam dessas questões. Temos também alguns projetos junto às varas de família. Cada juiz tem a sua via de trabalhar. Inclusive, nós temos a doutora Virgínia, que tem um processo de constelação, para que, ao se decretar o divórcio, não se deixe o litígio permanente, né? A briga e a confusão, ela não se estenda. E nós recomendamos sempre, na medida do possível, que esse divórcio consensual ele se realize, até porque ele é célere e econômico. As partes elas podem contratar o mesmo advogado, né? Então já fica menos dispendioso. Elas podem também, no caso, resolver muitas vezes em um só dia, no próprio cartório, se não tiver questões de filhos, eles podem se dirigir diretamente ao cartório e não paga custas processuais, paga taxa, também é mais econômico. E, além do mais, é mais célere. Hoje, na prática, normalmente a gente abre vista ao Ministério Público para que ele se manifeste quando há interesse de menores ou incapazes. Mas, na maioria das vezes, eles já levam tudo com a assinatura do advogado, que é uma pessoa também de boa-fé e que já tratou com o casal anteriormente e dispensa aquela audiência prévia de uma reconciliação, porque a gente entende que dentro do escritório de advocacia já houve muitas condições e oportunidades de que o casal possa, né, se reconciliar. Então, muitas vezes, essa audiência de reconciliação, normalmente a gente já não está mais realizando, e ele fica
no caso, dispensado desse novo encontro, né? Então, todos os bens, todas as questões alimentícias e todas os demais itens que compõem, né, a dissolução da família, elas podem ser tratadas numa única petição e apresentado com os documentos à justiça, e daí a sentença homologatória, ela normalmente é rápida, então não demora para que as partes tenham a sua reconstrua a sua nova vida da forma que preferir. Então, o divórcio consensual é exatamente aquele em que todos participam, né, decidem sobre as questões que aqui eu já apresentei, e ela é vantagem exatamente por isso, porque é o mínimo de desgaste que o casal enfrenta na hora de um momento tão sofrido que é a dissolução da família. E outra coisa que eu vejo é com relação ao sofrimento dos filhos. Os filhos vendo os pais tratarem desse assunto, né, com calma, com respeito, eles também sofrem menos, né? E esse desgaste ele não fica levado para umas outras questões. E outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que não fica, como eu disse, né, não fica perpetuado o sofrimento. E o casal maduro, um casal respeitoso, ele apresenta essa dissolução da família, que já é traumática para os parentes, os amigos, e fica livre das demais batalhas judiciais. Então, enfim, resumindo, o divórcio consensual, a meu ver, é uma via, né, judiciária, e também pode ser administrativa, se as partes quiserem, assim tiverem condições de se enquadrarem, né, naquelas exigências da lei, de procurar diretamente o cartório e fazer a celebração por lá. E normalmente, as vantagens de economias financeiras, elas são muito maiores apresentadas quando a solução é dessa forma. Célere, em um tempo razoável, né? E atende às necessidades do casal. Bom, enfim, era isso. E seguindo a prática e o ditado comum, né? A justiça, ela apenas vai validar e homologar o que já foi realmente decidido pelas partes. E é bem melhor, né, que haja o consenso do que uma briga, né? Melhor um acordo do que perdurar uma briga infinitamente. Uma batalha judicial, que é o divórcio litigioso, suscita muitas outras questões e muitas vezes o processo ainda tem recurso e tudo mais, né? Então, enfim, eu acho que eu já cumpri meu tempo, era essa a minha colocação com relação à temática. Mais uma vez, muito obrigada e parabenizo a iniciativa do NAPS e da Justiça e Cidadania por trazer à sociedade essa via de solução, né, do divórcio que muitas vezes as pessoas desconhecem e não têm a chance de resolver de uma forma célere e mais econômica. Obrigada. Agora, nós vamos ouvir, a gente, assim, só para entrelaçar um pouco, saber esse olhar do NAPES, como vai buscar, né, assuntos que têm a ver com o NAPES, mas que nunca ninguém fez. A gente tem que dizer que a pandemia é um horror, mas dentro dela, os pontos positivos, a gente pode tirar exatamente essa nossa conversa hoje à tarde, que a gente trouxe através do NAPS. Então, agora, doutor André Franco Ribeiro, a doutora Fátima apenas usou poucos minutos, Vossa Excelência começa às 17h20, mas tem 20 minutos. Pois não, fique à vontade. Perfeito. Inicialmente, quero, em segundo momento, agradecer o convite da desembargadora Zeneide, na coordenação do NAPS. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui em nome do IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, né, na sua seccional do Rio Grande do Norte,
E aproveito, desembargadora, peço licença aqui, fugindo um pouco, para cumprimentar o doutor Suetônio Lira, que está aqui na sala, que nos assiste, que é o nosso presidente local do IBDFAM, um grande amigo e grande referência pessoal a quem tenho na advocacia e na militância do direito das famílias e sucessões. Um grande abraço, meu amigo. Em nome de Suetônio, aproveito e cumprimento todos os demais advogados e advogadas que aqui estão. Doutora Fátima também, uma grande colega, juíza, a quem tenho a honra de atuar em alguns processos, né, conjuntamente. E o doutor Jussier também, aqui tive uma aproximação maior dentro da Casa da Justiça, né, sempre muito gentil e cortês nas tratativas. O pessoal do apoio também, a querida Andréia, Paulo, enfim, todos que estão aqui conosco hoje. Temos duas outras associações também aqui presentes, né, a BMCJ, a doutora Samuel Martins, presidente, a satisfação, e a Adriana Ribeiro representando aqui a ADFAS. Não consegui ver nenhuma outra colega da ADFAS, Adriana, peço desculpas se estiverem aqui, mas fui mais uma vez olhar aqui nos participantes. Cumprimento você também em nome da ADFAS. Então, assim, inicialmente eu queria falar um pouco do IBDFAM, né, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é um instituto já conhecido nacionalmente, um instituto que tem 22 anos de atuação e que tem um propósito específico. Veja como é engraçado esse propósito, porque nós, aqui no Rio Grande do Norte, fomos desbravadores de uma outra, digamos assim, de uma outra área de atuação do IBDFAM. O IBDFAM é um instituto criado lá há 22 anos atrás, com o propósito de fomentar o estudo e os debates sobre direito de família e sucessões no Brasil, né? O Instituto de Direito de Família do IBDFAM hoje, inclusive, conta com representantes fora do Brasil, né? Associações internacionais amigas, como é o ISF Law, como é a IADJUFA, né, do Chile, dentre outras. O IBDFAM, como quando criado lá atrás, tinha esse propósito justamente de trazer, como de fato o fez, novas teses sobre direito de família, né? Nós temos aí exemplos atualíssimos sobre multiparentalidade, uniões estáveis homoafetivas, né? Todas elas encampadas e encabeçadas pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família e que nada mais fizeram do que atender um clamor social, de que atender, né, o fato jurídico, né? O fato social, como dizia Miguel Reale, fato, o valor jurídico que a sociedade deu, e o IBDFAM, na construção jurisprudencial, conseguiu fomentar esse valor jurídico nas jurisprudências dos tribunais superiores e também trazer alguns normativos, né? Alguns normativos bastante interessantes, dentre eles, por exemplo, que é muito pertinente para a nossa conversa aqui hoje, que é a emenda 66 de 2010, a emenda do divórcio, né? Nós vamos conversar sobre ela aqui hoje. Então, o IBDFAM tem esse viés acadêmico, né, de promoção de novas teses, de trazer um direito de família mais plural, digamos assim, né? Um direito de família deixando de lado o direito de família hierárquico, né? O direito da família hierarquizada e patriarcal, passando a uma família plural, uma família horizontalizada, né? Hoje isso soa de muita importância, porque, muito embora nós tenhamos uma Constituição, né, que desde 88 apregou essa identidade ou essa igualdade de demandas alusivas ao gênero, né, sobretudo na entidade familiar, e conversamos aqui, antes a desembargadora tocava nesse assunto delicadíssimo da violência doméstica e familiar, e nós temos uma igualdade, digamos assim, jurídica positiva muito bonita, né? Constitucional muito marcante, com direitos iguais, a que apregou a isonomia dentro da sociedade conjugal, mas nós não temos nem de perto essa igualdade, né? As diferenças de gênero, elas soam muito alto, e elas soam mais alto ainda dentro dos lares. Elas soam mais alto ainda nas relações familiares. Elas soam mais alto ainda quando essas relações familiares estão em vias de desfazimento ou quando são desfeitas, né? Aí eu tenho vários fatores, eu tenho uma jurisprudência do STJ muito defensiva acerca dos alimentos para o ex-cônjuge, né? Sem considerar questões de gênero, muitas vezes, né? E aí a gente vai num emaranhado de situações. Então, o IBDFAM local, antenado nesse cenário, e eu, particularmente, fazia parte da Casa da Justiça através da OAB, né? E quando o ano virou, né, quando as atividades se encerraram e iam recomeçar, eu conversei com o doutor Sertão, é o seguinte, ó,
eu não perguntei se a gente podia. Eu disse, nós precisamos entrar nesse projeto, enquanto IBDFAN, entrar nesse projeto em parceria com o Tribunal de Justiça, porque é um projeto fantástico. E fui explicar o que era o projeto. Eu precisava defender aquilo que eu estava querendo que o IBDFAN passasse a integrar, né? E o projeto é um projeto fantástico, um projeto que tem por objetivo atender pessoas, essencialmente, que residem na Zona Norte de Natal, né? Tem uma estrutura invejável, uma estrutura mantida, né, nos convênios do Tribunal de Justiça, uma estrutura invejável dentro do shopping estação, ali na Zona Norte, um shopping de fácil acesso, de franca facilitação de mobilidade, com acesso ao transporte coletivo, inclusive com acesso ao transporte ferroviário, né? Porque próximo tem uma estação, inclusive, onde é possível chegar nesse meio de transporte também. Então, assim, com toda a estrutura, né, com o conforto das instalações, visivelmente melhoradas nos últimos anos, né, e aperfeiçoadas. Então, assim, esse projeto atende esse pessoal de baixa renda, né, munido de diversos advogados e advogadas, comprometidos com a causa, isso é bom que se diga, compram a briga realmente, né? Nas nossas reuniões, eu, via de regra, costumava, em tempos normais, vamos assim dizer, né, a gerenciar a pedido, quero deixar claro, algumas reuniões, né, entre os advogados, né, e a gente sempre via o afinco com que as colegas tratavam as situações, preocupadas com o desenrolar dos acontecimentos, preocupada com o desenrolar das coisas, com as coisas que não andavam, com o cliente que não retornava, né, angustiados efetivamente. Isso demonstra zelo, isso demonstra preocupação, né? Os advogados e advogadas da Casa da Justiça abraçaram essa causa. Eu acho isso fantástico, fantástico. Realmente foram uma das coisas, das muitas coisas, que me fizeram realmente criar uma empatia muito considerável pelo projeto. E aí Antônio, o projeto é assim, os advogados têm essa mentalidade, que narrei agora há pouco, o tribunal dá total apoio ao projeto, nós temos estrutura, contamos com uma rede de apoio de outras instituições, eu citei aqui a BMCJ, com várias advogadas que estão lá cotidianamente, com a ADFAS, com o IBDFAN, com a Assembleia Legislativa, que participa com assistente social e psicólogos, com a Estácio, acho que com a Uninasal também. Então, são várias instituições que abraçam um projeto, né, dessa magnitude. Então, assim, nós, advogados que atuamos lá, e o IBDFAN, naturalmente, ele foca a sua atuação dentro da Casa da Justiça e da Cidadania na área, notadamente, do direito das famílias, né? E direito de família não é só divórcio, não é só alimentos, nós falamos ali sobre guarda, sobre convivência, falamos sobre medidas de cunho assistencial, que são o direito de família, a curatela, a tutela, né? Falamos sobre vários tipos de demandas de investigação, alusivas à filiação, investigação de paternidade, várias demandas, inclusive de ordem de violência doméstica e familiar também, que naturalmente, muito embora tenham regramento próprio, reverberam diretamente, né? Inclusive tem uma competência processual imbricada, né? Ligada muito grande às questões de violência doméstica e direito de família, hoje em dia, com as alterações realizadas no ano passado, ampliamos, até criamos uma competência majorada das juizadas da violência doméstica e familiar para questões de divórcio, de alimentos, de guarda e convivência, quando houver vítima de violência doméstica, algo que é muito discutido ainda no campo processual, mas é algo que a gente precisa comentar também. Então, assim, essa rede de apoio que o Instituto de Direito de Família e as outras instituições têm dentro da Casa da Justiça, de assistentes sociais e psicólogos, é coisa que várias vezes nós não temos sequer em nossos escritórios particulares, né? Nossos clientes particulares muitas vezes sequer têm essa disponibilidade, né? Eu vou pausar aqui só para perguntar se vocês estão me ouvindo bem, porque eu vi aqui no chat alguém dizendo que o áudio estava cortando. Tudo ok? Perfeito? Então, maravilha. Se tiver alguma interrupção, só me avisar, viu? Levante a mão, manda o chat que eu estou atento aqui. Então, assim, como eu estava dizendo, essa rede de apoio é fantástica. Tá? É fantástica. E eu falo aqui, vejo vários colegas do IBDFAN aqui presentes também, e é importante dizer que o IBDFAN hoje ele está munido de 4 advogados, né? 3 advogadas e um advogado. Nós temos a doutora Renata Gaspar, a doutora Alexandra, a doutora Marilda Ferreira e esse que vos fala, né? Que também atendo lá. Então, nós temos, pelo menos, do IBDFAN, 4 dias na semana com advogados e advogadas atendendo ao público. E veja, e aqui não é puxando sardinha para o IBDFAN, é apenas destacar, dizer o seguinte,
que esses advogados do IBDFAM, assim como da DIFAS, assim como da própria BMCJ, eles têm um conteúdo doutrinário, um conteúdo jurídico muito grande, porque são bombardeados todos os dias. O associado do IBDFAM todo dia recebe a jurisprudência do dia, recebe os informativos, recebe a revista bimestral, tem a possibilidade de assinar a revista científica. Então, assim, tem informação nova, recente, atual, para verter justamente em face do assistido da Casa da Justiça e Cidadania, né? Eu costumo dizer e sempre falo, eu tenho um outro colega que é um bacharel em Direito, que trabalha comigo em meu escritório, mas que, na verdade, começou comigo na Casa da Justiça e Cidadania, né? Ele começou suas primeiras tarefas, digamos assim, do bacharelado, porque ele ainda não é advogado, lá na Casa da Justiça, que é o Flávio Leandro, que já era da Casa da Justiça, atuou muito tempo com a doutora Marilda, então tem uma experiência, né? E hoje também tem uma outra estagiária lá do Grupo Estácio, que é a Raquel, que também nos auxilia lá. Então, assim, é um aprendizado sem precedentes. Eu sempre digo a Flávia e a Raquel, se eu tivesse tido a oportunidade de, no início da minha advocacia, lá atrás, nos anos 2000, quando... Na advocacia, não. Entrei na faculdade em 99. Então, em 2000, quando eu comecei a estagiar, se eu pudesse ter uma experiência dessa, eu teria saído um advogado infinitamente mais, digamos assim, mais com expertise, com experiência e, sobretudo, com o senso de justiça, com o senso de empatia aguçado. Porque mais do que colocar em prática o direito, mais do que colocar em prática a jurisprudência que chegou para mim ou a doutrina que chegou no meu computador, a Casa de Justiça me ensinou, e eu acho que ensina a todos nós, o exercício diário da empatia. O exercício diário da empatia, que dentro do direito das famílias, eu sempre digo isso, já falei com vários colegas que aqui estão sobre isso, que uma das principais ferramentas do advogado dentro do direito de família é a empatia que ele tem para com aquele que lhe procura. Porque a empatia me permite ter voz, fazer com que ele tenha voz ativa. E que minha escuta não seja simplesmente ouvir, entrar no ouvido e sair no outro. Uma escuta de compreender, entender a dor. E muitas vezes, entendendo a dor, eu percebo que a dor dele não é por uma técnica apurada, é por uma palavra de conforto, é por não entrar com aquela demanda naquele dia, naquele momento, muito embora a expressão verbal dele seja aquela. Isso a Casa da Justiça nos faz aprender. Eu tenho pouco tempo de advocacia, eu tenho 16 anos de advocacia, mas todo dia toda sexta-feira pela manhã, eu atendo sextas-feiras pela manhã lá, muito embora estejamos nesse momento de interrupção e não temos atendimento, mas os meus dias sagrados, agendados, eu nem tiro da agenda, que nem tirei no momento da pandemia, são as sextas pela manhã. Então, toda sexta pela manhã eu vou para lá sabendo que vou sair aprendendo uma coisa nova e normalmente saio com mais de uma. Não na técnica, não no jurídico, não no direito, mas nessas relações interpessoais que são tão importantes dentro do direito de família e não são menos importantes dentro do divórcio. Então, assim, nesse meu momento aqui de fala, já me estendi um pouco, desembargador, mas estou aqui contando o tempo certinho. Tenho aqui 5 minutos, né, pelo tempo regimental, né, vamos assim dizer, mas queria fazer essa alusão ao projeto, porque realmente é fantástico. Né? Não estou aqui porque estou na frente de Vossa Excelência, falo isso para várias pessoas, o Suetônio é prova disso, né, com quem comentei já sobre o projeto. Então, assim, falo porque realmente é um projeto ímpar, é algo que, digamos assim, que é atemporal e já não faz parte mais do TJ. O projeto é da sociedade agora. O projeto, digamos assim, é da sociedade. A sociedade recebeu e não devolve mais não, viu? Não devolve mais não. Cabe ao TJ somente e às associações parceiras tangenciá-lo à continuidade para todo sempre. Então, assim, dentro desse contexto, e indo um pouquinho falar agora especificamente da questão do divórcio, eu particularmente, assim como eu acho que essa advocacia de hoje também tem esse mesmo sentimento, eu sou um ferrenho defensor da autocomposição, né? Seja ela pela conciliação, seja ela pela mediação, e vou além. Nós já começamos a tratar hoje sobre arbitragem em direito de família. Né? Então, assim, falando dos métodos de autocomposição mais conhecidos, eu não sou expert em autocomposição, quero dizer, não tenho curso de autocomposição. Algo próximo disso foi apenas uma palestra que eu assisti uma vez sobre comunicação não violenta, né, que guardo na memória alguns ensinamentos, inclusive foi lá no próprio Tribunal de Justiça essa palestra, algum tempo atrás. Então, assim,
dentro desse método de autocomposição, o que é que a gente costuma colocar em prática dentro da Casa da Justiça? A conciliação, né? Porque é aquilo que nos está ali apto. A mediação tem algumas técnicas específicas que nós não temos, eu particularmente não tenho expertise. Então, aquilo que não tem expertise, normalmente não gosto de mexer, porque às vezes pode terminar prejudicando mais do que ajudando. Então, assim, dentro da Casa da Justiça, nós do BDFAM e todos os advogados são imbuídos do mesmo sentimento, aqui certamente falo por todos, porque converso com eles, conversava em tempos de reuniões presenciais, nós sempre conversamos muito sobre isso. E é senso comum em todos eles de promoção de autocomposição. Nós sabemos, o CNJ em números, o mais recente, trouxe para a gente aqui o tempo médio de duração de um processo, né? Na justiça estadual, a nível Brasil, de uma forma geral. Aqui é uma estatística global. E esse processo dura, em média, 6 anos e 2 meses. 6 anos e 2 meses. Né? E, assim, pela lida na advocacia de família há algum tempo, nós sabemos que o processo de família ele tem um trajeto muito demorado. Não porque a pessoa vai, porque não é pelos motivos pelos quais porventura estejamos a imaginar, ou seja, morosidade do judiciário. Não é isso que eu quero colocar. O André tem 3 minutos. 3. Perfeito, já estou finalizando. Nós temos muitos conflitos que não conseguem se desembaralhar, e isso faz com que o processo se estenda anos a fio. Nós temos, por exemplo, situações como a dissolução do vínculo em si, questões muitas vezes alusivas à guarda e convivência e alimentos decididas, mas questões patrimoniais que se estendem anos a fio em debates jurídicos, em tribunais superiores, infindáveis. Eu, particularmente, encerrei, nesse ano, agora 2020, um divórcio que debatia questões patrimoniais por longos 11 anos, tendo ido até o STJ e voltado, e eles resolveram com uma composição, com um acordo depois de 11 anos. Então, assim, sempre fomentamos a composição, mostrando lá ao assistido que a própria Constituição trouxe, com a emenda que eu citei há pouco, a emenda 66, essa facilitação do divórcio, né? Em pleno atendimento à dignidade das pessoas. Não precisam mais de prazo, não precisam mais de motivação, que era algo desgastante para quem é o judiciário nesse sentido, né? E trabalhando com ele essa ideia de tempo do processo, nós tentamos construir ali uma composição. E, normalmente, essa composição digamos assim, ela é satisfatória, porque, como a doutora Fátima muito bem colocou, ninguém melhor do que as partes para decidirem o seu próprio presente e o seu próprio futuro. Né? Deixar nas mãos de um terceiro decidir coisas que ele conhece, muitas vezes apenas naquele processo frio, né? E sem emoção, muito embora tenhamos juízes e juízes de família na capital e em vários estados no Brasil, muito comprometidos com a causa da família, com experiência, com tempo de atuação, com escuta, né, ativa, muito evidente, nós temos que é melhor decidir você do que deixar para um terceiro. Né? Então, é isso que também nós apregoamos a eles e buscamos, normalmente, nem mesmo quando se trata de composição, e aí já vou me encaminhando para o final, quando se fala em composição, muitas vezes nós levamos a coisa para o divórcio extrajudicial, que a doutora Fátima também muito bem colocou aí. Né? O divórcio extrajudicial, que inclusive hoje ganha um upgrade, vamos dizer assim, com o provimento 100 do CNJ, que traz o divórcio virtual, né, por meios virtuais, através da plataforma dos cartórios desenvolvida pelo CNJ, chamada de e-notariado, né, que é possível seja feito de forma virtual, sem necessidade de presença física em cartório. Temos aí uma limitação, que são aquelas questões alusivas à convivência familiar, alimentos de filhos, criança e adolescente, e guarda, né, que seria um limitador para o divórcio extrajudicial. Perfeito, já estou me encaminhando para o final, mas só quero dar essa notícia aqui, porque eu acho que é interessante. Nós temos aqui 2 anunciados que são importantes, e esses anunciados eles servem para que você, o advogado da Casa de Justiça, possa fazer o divórcio extrajudicial, mesmo tendo filhos, criança e adolescente, questões de guarda e alimentos, desde que definidas no judiciário, que são os enunciados 571 da Jornada de Direito Civil e o enunciado 22 do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Certo? Inclusive, tive o prazer, a época e a oportunidade, muita honra de ser o autor desse enunciado 22 no último Congresso Nacional presencial. Era isso, desembargadora. Peço desculpa pelo adiantado um pouco do tempo, agradeço a atenção de todos e todas.
Pois é, obrigada. E a gente aprende a toda hora, a todo instante com vocês. Olha, eu vou dizer uma coisa que Cascudo dizia, viu? Eu não sei se vocês estão vendo aqui atrás o Boi do Reis e etc., porque nós estamos aí no meio do folclore, e eu não poderia deixar de falar em Cascudo, nesse meio do folclore. E também agora nós estamos econômicos de bater palmas, né? Doutora Fátima, doutor André já se pronunciaram, vamos entusiasmados aqui pelo... Isso parece Luciano Huck, mas não é. A gente está aprendendo, Fátima e doutor André, nós estamos aprendendo com vocês, viu? Então, eu pergunto, nós temos aí, são 17h42, alguém quer se manifestar em 5 minutos? Eu quero saudar todos, a querida desembargadora, doutor Jussier, doutora Fátima, minha querida, doutor André, queridíssimo, minha vice, doutora Joana, e minha coordenadora regional, doutora Lúcia, dizer que é uma satisfação fazer parte da Casa da Justiça e Cidadania. A Casa da Justiça e Cidadania hoje é um dos nossos principais projetos, porque é lá, como o doutor André falou, onde a gente desenvolve nosso lado humano, né? Porque eu acredito que ali não é só uma parceria da BMCJ com o Tribunal de Justiça, mas é um trabalho onde se torna uma questão de humanidade, uma questão de empatia, uma questão de compartilhamento do que nós somos e do que recebemos de graça, que é o conhecimento. Através da Casa da Justiça e Cidadania, cada dia mais a gente tem chegado perto de mulheres, como a doutora a desembargadora também falou, mulheres em estado de violência, que, na verdade, elas nem sabem que estão sofrendo violência emocional, psicológica, né? Porque a gente nem fala mais só na violência física, mas na violência moral. E quando a gente, quanto mulheres, né? Porque nossa associação é de mulheres, nós temos a oportunidade de estar perto de outras mulheres em estado de vulnerabilidade, a gente também compartilha aquela palavrinha e o ato da sororidade, né? Da sensibilidade. E é aquilo que a nossa associação busca. É a sensibilidade, a sororidade, a empatia com outras mulheres, não só mulheres da carreira jurídica, porque seríamos egoístas ao ponto de só olhar para nós mulheres, onde, na verdade, temos um poder aquisitivo diferente dessas que chegam na Casa da Justiça e Cidadania pedindo socorro, pedindo alimentos de R$100. Então, nós, quanto associação, somos muito beneficiadas e muito gratas por fazer parte de um projeto tão lindo, porque eu tenho orgulho de fazer parte da Casa da Justiça, e cada vez, e cada associada, advogada que entra dentro da associação, o que a gente oferece de forma inicial de engajamento é através da Casa da Justiça e Cidadania, onde a gente desprende conhecimento, desprende sensibilidade, desprende sororidade, e a gente vai muito além, porque a gente está também perto de outros colegas, onde a gente compartilha conhecimento, onde o propósito, de fato, é buscar o melhor, a melhor forma de atender a eles, que era o caso daquilo que a gente falou até com o doutor Jussier, da questão do pagamento de custas, né? da autenticação, que é algo que, às vezes, é algo muito simples para a gente, mas que é R$7, R$8, e que às vezes elas não têm nem como chegar ali na Casa da Justiça, porque não tem nem o dinheiro da condução. Então, doutora Zeneide, eu quero dizer que esse projeto é um projeto lindo, a associação se sente muito lisonjeada em fazer parte, e é algo onde a gente tem muitas coisas assim a compartilhar e aprender junto com todos. Então, eu gostaria de saudar todos e dizer que estamos à disposição da Casa da Justiça, do Tribunal e de todos que estão aqui. Um beijo, Luciana, querida. Então, quem é a próxima? Acho que é a Natália, né, que levantou, não sei se outro antes. Pois é, boa tarde, gente. Eu não poderia estar mais em casa hoje, porque além de associada da BMCJ com muito orgulho, eu também sou membro do IBD Fã RN e faço parte também do projeto da Casa da Cidadania, então eu estou mais em casa impossível aqui. E me chamou a atenção, quero antes parabenizar a fala da doutora Fátima, da doutora André. Me chamou muito a atenção quando o doutor André falou um pouco dessa questão da violência doméstica, questão de gênero. O tempo hoje eu sei que é bem curto, mas eu queria puxar um gancho dessa fala do doutor André para propor que a gente faça oportunize outros momentos para discutir estratégias mesmo que a gente possa adotar, tanto na Casa da Cidadania como no nosso fazer, no dia a dia,
para melhorar através de diversas ferramentas, seja da comunicação não violenta, que o doutor André falou, ou outras, né, de escutativa, ferramentas utilizadas na mediação, como que a gente pode trazer isso para a advocacia e para o nosso atendimento na Casa da Cidadania, porque, de fato, uma coisa que me chama a atenção lá nos atendimentos é quando existe um histórico de violência doméstica, violência familiar, e a cliente chega com um pedido de execução de alimentos, um exemplo. Né, o pai não está pagando alimentos há muito tempo, e nesse pedido de execução há também um medo da reação, porque nesse histórico de violência, a intimação da execução dos alimentos ou até o pedido de prisão traz um risco a ela, né? Então, um risco direto a ela, aos filhos, e a gente não pode, em nome apenas do direito da lei, não considerar esse risco. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, buscar estratégias, pensarmos juntos como que a gente pode garantir o direito, né, da execução dos alimentos, mas utilizando ferramentas que minimizem ou que, enfim, melhorem essa questão do risco. Não sei se eu me fiz entender aqui, mas fica a sugestão para a gente marcar outros momentos de debate sobre essas ferramentas. Obrigada, gente, pelo espaço. A próxima pessoa, quem é? Nós estamos aí em 17h49. Desembargadora, eu queria só fechar a minha fala, resumindo, assim, das vantagens, né, que o divórcio consensual dá. E é importante que a sociedade tome conhecimento de que ele pode ser pela via extrajudicial, e essa informação do enunciado, né, e também da súmula 571, ela vem corroborar exatamente aquilo que eu estava dizendo, que nos cartórios ainda tem mais essa vantagem, doutor André, que ele não vai pagar as custas processuais, eles vão pagar só as taxas e esse valor é bem melhor. Então, uma das vantagens é exatamente a economia, né, que o casal tem. E para o mesmo advogado, de procurar via judicial, de minimizar também, né, o estresse emocional, e ele pode compartilhar no mesmo processo todos os itens que foram reservados para um futuro divórcio litigioso, se fosse o caso, né? A guarda, os alimentos, a partilha de bens e tudo mais. Então, há sim vantagens consensual pela celeridade e economia processual, e além de não haver um desgaste emocional. Só para fechar, e parabenizar e dizer da minha satisfação de estar aqui com essa plateia, né, maravilhosa, e parabenizar o projeto de Justiça e Cidadania, na pessoa da desembargadora e do doutor Jussier, e dizer que eu estou à disposição para sempre que houver necessidade. Nós também trabalhamos com sucessões, que se precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Pois é, doutor Jussier é o próximo que está inscrito aqui. Eu estou vendo, doutor Jussier, nós estamos a 17h51. Certo, serei breve, desembargadora. A minha fala é só para agradecer os palestrantes, agradecer a senhora que nos convocou a promover esses encontros virtuais através do NAPS e da Casa da Justiça e Cidadania, verificando, né, a necessidade de manter o engajamento de todos aqueles que fazem parte do projeto da Casa da Justiça e Cidadania, e isso é uma coisa, uma iniciativa extremamente válida e importante para mantermos, durante esse período, a gente poder se encontrar, uma ferramenta da gente poder se encontrar, trocar ideias, e quando a gente puder retornar aos atendimentos, nós estarmos mais preparados, mais experientes, apesar dessas circunstâncias atuais. Então, e avisar a todos que nós estamos montando uma programação para realizar outros encontros como esse. Estamos discutindo junto com o pessoal, com o Paulo, do NAPS, com a desembargadora, com o André Ramos, com o André Barreto, estamos convidando
os representantes das instituições parceiras para participar desses encontros, certo? Então, desembargador, era só isso. Agradeço a todos. Muito obrigado. Obrigada. Alguém mais vai falar? Temos aí 17h52. Alguém vai falar? Boa noite, gente, quase, né? Estou tentando aqui iniciar meu vídeo. Agradecer realmente, como vão todos, a felicidade grande de estar reencontrando todo mundo, ainda que virtualmente. E agradecer aqui a participação das colegas da BMCJ, dizer que a gente aqui reitera as palavras do doutor André sobre a alegria de participar desse projeto e que não é mais do tribunal, é da sociedade realmente. Foi uma colocação bastante feliz e muito pontual, porque realmente, aí a gente fala pelas nossas associadas, todas assim, muito empenhadas e felizes com o que fazem, isso traz uma satisfação muito grande. A gente está sentindo uma falta medonha, né? Graças a Deus estamos com todos os nossos processos da Casa da Justiça e Cidadania em dia, em andamento, dando a atenção que a gente pode virtualmente. Infelizmente, sem atender novos casos, apesar de termos sido procuradas já, né? Porque nossos clientes têm os nossos números, né? Então, eles ligam mesmo. Então, é uma satisfação muito grande. Estamos felizes demais por participar. Esse projeto é algo que nos engrandece como profissionais e principalmente como ser humano. Obrigada a todos. Boa noite, né? Que já estamos chegando à noite. Até a próxima. Alguém mais quer se pronunciar? Sim, não falei, mas nós estamos com 17 advogadas trabalhando na Casa da Justiça e Cidadania. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que eu parabenizar a todas, né? Todas as palestrantes, e o palestrante, né, o advogado, meu colega. Então, muita alegria realmente em ver a evolução realmente tirando a pandemia, mas a evolução da parte tecnológica, ela é fundamental para o nosso trabalho. Então, quem dera, quando eu tivesse começado a minha carreira no início, eu tivesse tido esse instrumento a nosso favor, não é, doutora Zeneide, doutora Fátima? Quer dizer, isso é de uma grandeza, a iniciativa que o tribunal, a iniciativa desse projeto, maravilhoso, quer dizer, a gente tem condição de participar e como se aprende, como eu aprendo em cada evento desse, em cada reunião dessa. E é com muita alegria, como diz Joana d'Arc, de encontrá-los, mesmo que virtualmente. Então, parabéns a todos, parabéns a Sama, minha querida presidente. Essa presidente vai longe, essa presidente da BMCJ, viu? Então, para a doutora Zeneide, doutora Fátima, para todos, o meu forte abraço, tá? Parabéns a todos e boa noite. Então, só para dizer que eu fico tão feliz quando eu vejo esses advogados assim, vestindo a camisa, como a gente dizia antigamente, e ainda hoje diz. Quando eu estou assim na sessão, por exemplo, hoje, a gente vê aquele advogado falando assim, vivendo aquela ação, vivendo aquele recurso, a gente fica feliz, né? Porque há um entusiasmo profissional que a gente deve exteriorizar. Assim, esse falar de todos vocês hoje, nessa live, me deixa muito feliz e eu faço um desafio. Adoro desafio, viu? NAPS, né? Paulo, Andréa, que eu nem não sei onde é que ela está, Andréa Barreto, Adriana, Ribamar, todos que fazem o NAPS, e a Casa de Justiça e Cidadania. Por que não fazermos uma web grandiosa com todo o Estado? Nós, no Estado, temos todas seccionais, né? Nós estamos trazendo a OAB para dentro. Olha, se existe um profissional que é assim, um arco-íris de ideias, de olhares, de ouvidos, de bocas, de tudo, é o advogado. É uma coisa fantástica, ele sabe de tudo. A gente fica assim, embevecida, quando a gente ou lê peças ou ouve. Eu gosto muito de ouvir. E quantos votos eu tenho mudado por conta de um profissional que sabe lutar pelo direito do seu cliente. Presta atenção às minhas decisões. E o que eu quero dizer, assim, em suma, bem rapidamente, em 2 minutos, é que o Conselho Nacional de Justiça
através do nosso secretário-geral, desembargador Adamec. Ele diz que a única Casa de Justiça e Cidadania que funciona no país é a nossa. E nós encaminhamos sempre para o CNJ os nossos relatórios, os nossos plus de agentes. Nós tínhamos inicialmente, lembram, Joana, aí, as meninas da BMCJ, que sempre estiveram desde o primeiro momento que a UNAPES passou a funcionar. É uma coisa... Então, a gente fica feliz, porque vocês vão para aquelas ações felizes. Eu não acredito em ninguém que não sorria, que não seja feliz na profissão ou fora dela. Então, o desembargador Adamec, o ministro ainda, naquela época, 2010, que foi Gilmar Mendes, fez essa benesse para o Rio Grande do Norte, que foi exatamente instalar a Casa de Justiça e Cidadania, né, Paulo? Naquele dia fantástico, que enlouqueceu a todos nós, que a segurança fez um percurso, ele foi para outro totalmente diferente, como é o habitat dele, né? Mas é isso que o CNJ sabe de nós, de Casa de Justiça e Cidadania, quando antigamente tínhamos poucos advogados e foi somando. E hoje temos advogados, psicólogos, assistentes sociais e o acompanhamento pelas universidades, pelas faculdades. É uma coisa realmente fantástica, viu, gente? Eu, doutor André e Lúcia Jales e nós outros, todos, que não tivemos a oportunidade, desses estudantes de hoje, desses meninos e meninas, como eles vão sair maravilhosos, muito mais. Porque o que nos faz crescer não é a teoria. A gente abre os livros, a gente é doutor, a gente é mestre, a gente é especialista, a gente foi não sei para onde, veio não sei o quê, mas nós não temos esse contato com aquele povo que nos ensina a todo momento. É aquele povo que nos dá os feedbacks, aquele povo humilde mesmo, de Chico Buarque, que nos faz crescer como profissionais. Então, eu agradeço a vocês. Está lançado aí o desafio de fazermos uma grande live com os advogados e outros profissionais que quiserem, ok? Muito obrigada. Que Deus fique no coração muito mais pulsante de cada um de vocês e que a gente possa atravessar essa pandemia com a nossa saúde e pedindo saúde para todos nós. Acreditem que diariamente, às 6 horas da noite, daqui a pouco eu estou rezando, para nós, para a nossa saúde, para a gente poder dar àquele que nos procura em último momento, em última instância, aquilo que eles querem ontem e não amanhã. Obrigada a todos.